Até que ponto partir de um ente querido te afeta? Até que ponto uma mãe que perde uma filha pode sentir o luto, viver o luto? Qual é o período? Agora, se essa partir, se esse ir para outra vida dessa pessoa, da sua filha, envolvesse outras pessoas e que essas outras pessoas também perdessem a vida, juntamente com a sua filha, até que ponto isso te afetaria? Até que ponto isso faria com que o seu coração ficasse triste também, junto com as demais famílias que perderam as pessoas a quem elas amavam, mesmo que essas outras pessoas não fossem famosas? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da mãe da Marília Mendonça, que logo após a partida de sua filha, um mês depois, já estava fazendo procedimentos estéticos e, pasme, senhores e senhoras, ela não chegou a entrar com pedido porque as famílias entraram em negociação, mas havia um seguro de vida para cada passageiro daquele voo que caiu com a artista Marília Mendonça. Cada um, a empresa tinha um seguro de $200 mil. E pasmem, a mãe da Marília Mendonça, logo após, dias depois da partida de sua filha, juntamente com mais 4 pessoas, ela foi conversar, reuniu as pessoas familiares para dizer que ela tinha direito a 50% desse valor, porque a filha dela era mais importante. Mas antes dela pedir 50%, ela queria ficar com tudo. Ela imaginou que o seguro total, somando mais de $1 milhão, seria só dela. Quando ela descobriu que não, que eram $200 mil por cada pessoa, ela foi e reuniu as famílias para ficar com esse valor. No vídeo de hoje nós vamos ver essa matéria que eu reajo ao vídeo do brilhante jornalista Ricardo Feltrin, que fez uma matéria fantástica sobre esse assunto. Então, fica comigo. Antes do vídeo, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua inscrição, deixa o seu like para que o vídeo ganhe relevância. Vamos ao vídeo. Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram muita dificuldade para tirar as vítimas da aeronave que caiu em uma cachoeira, na Serra de Piedade, região de Caratinga. Atrás não tem como chegar lá. Escorregou? Eu vi, você caiu na água. Escorregando muito, não tem como chegar lá. A cantora, o produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor, Abiciele Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto do avião morreram no acidente. Os corpos das vítimas foram retirados no final da tarde de hoje. E lembrando assim, esse fatídico dia, temos as imagens do voo. O avião ficou bastante danificado. O que chama a atenção é que o bico do avião, ali, a parte frontal do avião, praticamente não sofreu avarias, mas a fatalidade, infelizmente, aconteceu. A gente vê toda a comoção das pessoas ao redor, tentando prestar o socorro na medida possível, as pessoas se esforçando para chegar até a aeronave. Mas acredita-se que já naquele momento ninguém ali estava com vida, infelizmente. Agora, diante de tudo isso, cita os nomes das pessoas, mostra que essas pessoas não são pessoas. Todo ser humano é um ser humano importante, gente. Não é. O ser humano é uma criação, uma criatura de Deus. E, portanto, tem a sua importância, seja ele famoso ou seja ele não famoso. Essa pessoa tem mãe, tem pai, tem filho, filhas, tios, tias, tem familiares que os amam, que estão esperando que eles cheguem em casa. Muitos deles eram a fonte de renda, que traziam uma fonte de renda para dentro das suas casas. E isso não foi levado em consideração pela dona Ruth, mãe da Marília Mendonça, que você vai acompanhar agora as notícias acerca deste caso. É exatamente isso. 5 de dezembro de 2021 aconteceu uma tragédia que ninguém jamais gostaria de ver. Marília indo fazer um show, mais um show aí, com o jatinho alugado. E na hora de pousar, esse acidente, ela estava indo para Minas, Acho que todo mundo lembra disso, Um dia meio chocante. Ela tá indo para, acho que cidade chamava Piedade, Piedade de Caratinga, alguma coisa assim. E quando o avião estava chegando perto, na hora de descer praticamente para pousar, acabou acontecendo essa tragédia aí, bateu nos fios. Eu já assisti 10 vídeos do Lito, Músicas e aviões e músicas ali, pode seguir ele explicando, a aproximação, os fios, etc. E
não sei, muita gente fala, né, ali, que quando bate no fio, que tinha gente ainda viva dentro do avião quando ele caiu. Eu achei estranho, né, fiquei pensando porque ele ficou com toda a parte da frente ali, né, a parte onde a Marília tava, dá pra ver do lado esquerdo, né, lá atrás, ali quebrou, mas olha que interessante, né, o bico ficou, a cabine, pouco machucada, né, pouco quebrada, e então eu espero que essas pessoas tenham mentido e que nunca tenha ficado ninguém vivo ali embaixo, sofrendo. Eu acho que a desaceleração na hora que o piloto bate nos fios deve chacoalhar, tem aquele movimento dos órgãos. Então, o avião tinha 5 pessoas, as 5 passaram por isso, as 5 perderam a vida ali, as 5 deixaram famílias, inclusive uma delas, o piloto, 2 famílias que ele cuidava. E nessa hora, quando morre tanta gente, nenhuma vida é mais importante que a outra. Todas são importantes. Vidas importam, né? Mas o que aconteceu no caso que eu descobri? 24 horas, menos de 24 horas depois do acidente, a Marília não estava nem enterrada, tinha acabado de ser enterrada, nem tinha sido enterrada. O corpo dela ia voltar para Goiás, não tinha sido enterrado. Dona Ruth já estava ligando para o seguro para saber sobre o seguro desse acidente. O seguro não era dela, o seguro não era da Marília, eu estou com toda a documentação, o seguro era da empresa que alugava o avião. E essa empresa, né, para evitar consequências, pagava seguro para as pessoas que estavam no avião. Se não me engano, ele cabia, não sei, 6 ou 7 pessoas, mas estava com 5, estava com as seguintes pessoas, né, vamos falar aqui, a Marília, o produtor dela, Henrique Ribeiro, o tio e assessor dela, Abiciele Dias Filho, o piloto, Geraldo Martins Medeiros, e o copiloto, Tarcísio Pessoa Viana. Todos morreram. 24 horas, a dona Ruth já estava checando o seguro, para ver como que é. E segundo consta, a empresa falou assim, calma, né, não está certo tudo ainda, deixa a gente acertar. E depois chegou o dia de entregar. Então a empresa fez um seguro, e o seguro era $200 mil para cada ocupante do avião que morresse, tanto o piloto até o comissário de bordo, o garçom, não interessa, $200 mil para cada um. Então seriam $1 milhão o seguro. Quando a dona Ruth descobriu que era $1 milhão, ela achou que era tudo dela. E aí a empresa explica, não, são 5 pessoas, 200 mil para cada um. O que ela fez? Ela chamou todo mundo, as famílias dos mortos, do produtor, do parente dela, né, que já era do ABCL, do piloto, que tem 2 famílias, chamou todo mundo e falou, é o seguinte, eu fico com 50% desse valor, que a Marília era a mais importante de todos. Em um momento ela pensou que todas as pessoas estavam lá por causa da Marília, todas as pessoas estavam mortas por causa da Marília, tudo que a Marília fez foi por causa também dessas pessoas. Falou, não, é isso, ou então tudo bem, eu tenho dinheiro, eu vou entrar com uma ação, eu vou questionar isso, e tudo bem para vocês, eu tenho dinheiro, vocês vão ficar anos aí na briga judicial. Gente, seu coração tem que ser muito ruim. Você tem o coração tem que ser muito, mas assim, muito danificado. Para você emparedar os familiares nesse nível. Dizer, não, é o seguinte, eu tenho dinheiro, vocês se virem aí. Ou vocês pegam aí $100 mil, que já é demais para vocês, e me dão $100 mil de cada um, ou, tudo bem, eu vou colocar na justiça aí e de repente vocês ficam sem nada. Foi isso que ela fez. E todo mundo acabou aceitando. Ela tirou $100 mil de cada um dos outros 4 mortos, porque ela quis, porque ela podia, e porque ela desmereceu a vida, desvalorizou a vida de outras pessoas que também morreram. Você não quer acreditar nisso? Não faz mal, mas é a pura verdade. Aos poucos a gente está conhecendo, nos últimos dias, né, quem era a mãe dessa celebridade, dessa garota que com 26 anos deixou 337 músicas, que hoje o trabalho dela, a obra dela sustenta pessoas sem nenhum talento, como a própria mãe, o irmão, né, que está se locupletando de bens dela, colocando até namoradas dentro das casas dela. E aí é mais uma história da dona Ruth, e aí eu não gosto de falar das pessoas sem pesquisar a vida delas, eu comecei a checar tudo, e é realmente chocante a atitude da dona Ruth, desde o princípio desse caso. Olha isso aqui, né? Ela morre, a Marília morreu, deixa eu ver o dia, 5 de novembro de 2021. Exatamente um mês depois, 10 dias depois da morte da Marília, dona Ruth já estava fazendo uma plástica, usando o dinheiro.
que ela tenta. Gente, às vezes até acontece de o marido, por exemplo, a esposa faleceu e daqui a pouco o marido já tá casado, não demorou às vezes nem um mês, às vezes 3 semanas ali, o cara já casou, ou a mulher vice-versa. Mas uma mãe que perdeu uma filha, gente, não tô falando aqui de uma madrasta, tô falando de uma mãe. É uma mãe, perdeu a filha. Eu sou pai, eu sei o amor que eu tenho na minha filha. Meu Deus. E um mês depois, vou aqui ver aqui que eu posso fazer aqui, dar uma ajeitada aqui na lataria. E postar. E você vai ver aí que a legenda é divando. É complicado. Tem direito, porque ela ganha 40% dos meses. 10 dias já fez as plásticas. Um mês exatamente da morte da filha, ela posta essa foto exibindo suas plásticas e o título da foto é isso aqui em cima. Ó. Eu divando. Cara, sua filha morreu faz um mês e você tá divando. E aí a gente ficou sabendo mais coisas que ela tava fazendo, né? Vendendo produtos, né? Queimando o ex-genro, né? O pai do neto dela. Tanto que ele acaba tirando dela a guarda da criança e agora é dele. Ela pode visitar. O cara que sempre gostou, sempre tratou ela bem. E no meio dessa apuração eu ouvi aí que a dona Ruth não gostava nem um pouco do Gustavo, né? Aliás, via uma ameaça nele. E agora a gente sabe por quê. Porque a Marília morre em dezembro, no final do ano, novembro de 2021, e no ano passado, exatamente 3 anos depois da morte dela, ela começa a negociar com a Som Livre a venda de todo o acervo de músicas, de direitos autorais para a Som Livre. Ela daria 300, a Som Livre poderia chegar a 310 milhões de reais, não ia ser pago tudo de uma vez ao longo de 5 anos, mas imagina quanto ia pingar aí por mês para ela. Até que o Murilo descobre isso, e descobre outras coisas, como ela estava tratando o filho dele, e aí retirou o direito dela. Ela fez mais, né? Leiloou um avião, um ônibus da Marília, fez mais, né? Cadê? Tá aí, ó, Dona Ruth, negociações aqui para vender todos os direitos da obra fonográfica da filha, ou seja, a Som Livre paga, ela nunca mais tem direito a nada, a não ser imagem da Marília, produtos, mas assim, de tudo que a Marília compôs, em 3 anos ela já não queria mais, ela já não considerava mais algo para ficar com ela, sendo que ela ganha 40% por mês de todos os direitos autorais que o ECAD paga para a obra da Marília, e pode apostar que passa de 1 milhão, 1 milhão e 200, alguma coisa. Então é boa graninha, né, uns 500 contos por mês. Ainda vai lá, né, vende o ônibus da Marília para um grupo, uma dupla sertaneja, que nunca mais devolveu, 1 milhão e 600, vendeu esse maravilhoso Del Vecchio, né, artesanal, isso é uma maravilha, leiloou, e depois que o Murilo descobre, ela tem que voltar correndo para recomprar o violão, mas não conseguiu comprar o ônibus. Tá aí, e agora ainda fala mal, né, do genro, ainda passou vergonha, semana passada mostrei, teve que ir diante do juiz, diante do advogado do Murilo, diante do Murilo, se retratar, pedir desculpa de falar que ele era um mau pai, que ele não pagava pensão alimentícia. Bom, gente, eu nunca acompanhei as músicas da Marília Mendonça, mas se você vê o nível da fama, você, né, as mídias sempre divulgando, então a gente sabe. Eu não acompanho esse meio dos famosos aí, praticamente de ninguém, mas esse conteúdo eu devo confessar que me sensibilizou, porque, como eu já disse aqui, frisei algumas vezes, é uma mãe e uma filha, uma mãe que perde uma filha, e depois uma mãe que não consegue se compadecer com as outras famílias que perderam seus entes queridos. Pô, mas você vai esperar o quê de uma mãe que depois de um mês está fazendo uma cirurgia plástica e escreve divando, como se nada tivesse acontecido? Se ela não se compadece nem dos seus, imagina se ela vai se compadecer dos outros, não é mesmo? Então tá aí essa celeuma toda, e eu deixo com você agora a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de inscrever-se aqui no canal, deixar o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.